Boa noite, estamos começando mais um podcast Eu e Minha Boca. Eu quero agradecer a GVS Sport, o nosso patrocinador, que está aí com uma linha nova. E também quero agradecer a Carol Rossi, que é uma clínica de estética lá de Atibaia. E lá a gente tem vários profissionais. Vale muito a pena conhecer. E também, deixa eu me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual. Eu tô com uma calça meia caqui e uma bota bege bem clarinha. Tô com um blazerzinho também, cor da pele. Tô com meu cabelo solto, tô com um brinco. Eu sou morena, tenho os olhos meio verde. E também quero agradecer as meninas da Clumier, tá? Que faz parte aí desse trabalho lindo, que faz a interpretação de Libras. Grata a vocês. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é uma doutora, é a doutora Daniele. E ela também faz um trabalho lindo com crianças deficientes na clínica dela. E a gente vai saber dessa história linda e o que, né? E qual é esse trabalho lindo que ela faz. Queira se apresentar, doutora? Obrigada pelo convite, né? Que Boa noite agradeço. para todos. Eu sou dentista, sou especialista em pacientes com necessidades especiais. E então, necessidade especial é toda pessoa que necessita de um atendimento diferenciado. Então, uma grávida é um paciente especial, um síndrome de Down, um autista, um deficiente visual, né? Um deficiente auditivo ou um deficiente intelectual. Então, essa sempre foi a missão da minha vida, né? Tratar esse tipo de paciente. Nossa, e como que você descobriu que essa era a sua missão? Eu sou de uma família de dentistas, sabe? E os meus pais, meu pai e minha mãe são dentistas. E eu cresci vendo a minha mãe atendendo pacientes especiais. Porque antes não era uma especialidade, é uma especialidade nova. Esse olhar começou mais em 2001. E antes, essa especialidade fazia parte da odontopediatria. E minha mãe, como odontopediatra, na época, atendia diversos pacientes especiais, né? E desde pequena, minha mãe chamava para eu ajudar. Então, eu já tive aquele contato com pacientes com síndrome de Down, com pacientes com paralisia cerebral. Então, eu acredito que eu fui me apaixonando pelo diferente para poder incluir ele na minha vida. E aí eu falei, eu tenho que trabalhar com isso. Como? Aí eu fui ser dentista e virei especialista em pacientes com necessidades especiais. Então, quer dizer que além dessas necessidades especiais, você também trabalha com pessoas que não têm essa necessidade. Sim, a gente inclui todos, né? Quando a gente fala, eu até falo, eu trabalho com os pacientes normais também, né? Mas todo mundo é especial para mim E todo mundo é e normal, né? todo mundo é normal. Então, eu trabalho com todos esses tipos. E inclusive, eu tenho muitos pacientes que me procuram, ou que são traumatizados. E aí fala assim: ah, a Dani tem mais paciência, ela Até atende. porque você atende pessoas com deficiência. Exatamente. Então acaba tendo Nossa. um atendimento diferenciado, né? E assim, para você que trabalha com isso, eu acho que você já tem até um olhar de ver aquelas pessoas mesmo, essas pessoas deficientes, com um olhar de pessoas, assim, que eu digo assim, normais. Normal. Extremamente normal isso, para mim. Eu tenho essa inclusão na minha vida, sempre tive, né? Tanto que quando eu fui abrir uma clínica minha, eu falei assim: eu preciso que seja um lugar onde todo mundo possa estar, todo mundo possa entrar, onde não tenha limitação. Então, eu montei uma clínica extremamente acessível para qualquer tipo de deficiência, né? Então, ela é, ela é uma clínica totalmente plana, ela não, as portas todas passam cadeira de rodas, né? Para poder ter os lesados medulares. Tudo é com rampa. Eu não tiro o paciente da cadeira de rodas para poder atender, eu atendo ele na cadeira.
Isso é um grande diferencial Quer dizer, na lá. realidade, a sua sala é adaptável, não eles que é adaptável à sua sala. É a sua sala que é adaptável a eles. Exatamente. Muitos até se surpreendem quando chegam lá, sabe? Porque eles já estão Eu já preparados tô para até. mudar para cadeira, Eu, sabe? eu tô até. Eu já tô aqui, você falando, eu já tô imaginando. Você É, acredita? é. E aí eles ficam muito surpresos, porque qual é o lugar mais confortável para eles? É na cadeira deles, Eles. né? Eles ficam extremamente desconfortáveis quando a gente tem que passar para um ambiente, um lugar que eles não vão ficar bem acomodados, não vão ficar bem estabilizados. Então, nada melhor do que a gente atender na própria cadeira. Então, eu criei uma forma, né, de transformar a minha cadeira de dentista, virar ela, né? Do lado oposto para o meu paciente poder só apoiar assim a cabeça e eu faço todos os procedimentos sem tirar ele da cadeira. Nossa, que legal! É muito legal isso. E assim, e como que ele se sente? Você já pegou alguém assim com que é autista, assim, que teve alguma crise no Ah, já. momento? Como que você se comporta nessa situação? A gente sempre está sujeito a ter alguns momentos meio difíceis. A gente já teve alguns, né? É, em momentos mais difíceis, o mais importante, eu acredito que é o mais importante dessa especialidade e do tipo de paciente especial é cada um é diferente do outro. Então, eu preciso conhecer aquele paciente, eu preciso entender como ele vai agir num momento de crise. Isso antes de tudo ocorrer. Eu preciso estar preparada para qualquer coisa que acontecer. Então, eu sei até o time de futebol o que ele torce, Torce. eu sei a música que ele gosta de ouvir e eu sei tudo que eu possa tudo que eu possa no momento que eu possa atender, que possa dar uma tranquilidade para ele e ao mesmo tempo diminuir cada vez mais ter uma crise ou ter algum momento ali que não dá pra gente resolver. Mas eu já tomei muita mordida, mas já faz parte da área, não tem jeito, né? A gente já tá até acostumado já. Nossa, e assim, e você falando, tem então paciente pequenos, como deve ter paciente Ah, adulto? tem. E adulto acaba sendo até mais complicado em alguns casos, porque são pessoas grandes, pesadas, né? Às vezes para mobilizar, dependendo de alguma síndrome ou da agressividade daquele paciente, a gente precisa gerar algumas condutas. E quanto maior, acaba sendo mais difícil, né? Então, a gente se adapta. Nossa, eu me emociono muito fácil, né? Eu já tô aqui querendo chorar, porque eu acho essa coisa assim de ser mais humano, né? De olhar para o outro realmente, colocar no lugar daquela. Pelo menos tentar, né? Eu acho que a gente tenta se colocar no lugar do outro, né? Até para a gente ser mais amável, né? Com eles, né? E. E eu vejo que você se encontrou, posso chamar você de você, né, doutora? Claro, claro. Eu acho assim, eu vendo você assim, você falando assim, nossa, você parece que nasceu para isso. Não, assim, olho brilha pra mim, assim. Eu sou tão apaixonada por eles, independente de qual forma for, né? Sou tão apaixonada que eu faço questão de procurar estar no mesmo ambiente que eles, inclusive, porque é um aprendizado contínuo, não é? Então, eu faço parte de um centro de reabilitação que chama Acreditando. Esse centro, eles me indicam pacientes e eu conheço lá. Então, quando eu posso, eu vou lá. Quando eu posso, na festa junina é uma quadrilha de cadeira de rodas, é muito legal. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho e por esse trabalho, né? De atender esse tipo de pessoa. Então, E você falando desse trabalho de atender essas pessoas, e na sua clínica, trabalha alguém assim que tem uma deficiência também? trabalho assim. Quando eu comecei a ir mais no Acreditando nesse lugar, um dia eu cheguei lá e vi uma moça, né, de cadeira de rodas. E ela veio falar assim: Olha, eu tô fazendo odonto. Eu falei: É mesmo? Eu tô tentando fazer estágio, mas eu não consigo ir a um consultório aonde a minha cadeira passe.
Porque Nossa, normalmente o consultório de dentista, às tem vezes é pequenininho, ou tem escada. escada, né? Às vezes até a porta não passa, né? A cadeira. A cadeira não é adaptável. E aí eu falei assim, o nome dela é doutora Beatriz, né? Eu falei, Bia, vamos lá na clínica um dia para você conhecer? Ela falou, não, Dani, eu vou. Quando ela foi, ela se apaixonou, porque até na cozinha ela consegue entrar na minha Nossa, clínica. então quer É dizer que você pensou em completamente tudo. tudo. Pensei em tudo. Cada detalhe. Cada detalhe. Todos os banheiros são adaptados para deficiente. Não é só um, são todos. Todos passam uma cadeira de rodas, todos têm espaço, né? Aí ela falou assim, eu queria muito fazer estágio aqui. Eu falei, não, claro, vamos fazer estágio aqui. Aí ela começou a estagiar comigo. Hoje ela é formada, dentista, e trabalha comigo atendendo nos pacientes. Então, assim, é lindo de se ver. Primeiro, a vontade dela de querer trabalhar, de querer fazer as coisas. Eu tenho muito orgulho de ver a dentista que ela se tornou. E fico muito feliz. E às vezes eu vejo ela na cadeira de rodas atendendo um paciente cadeirante. Aí eu fico duplamente feliz, porque é minhas paixões, né? As coisas que eu mais gosto. Nossa, e até um estímulo, né? É, Para um paciente. Eu acho que a partir da hora que o paciente entra na sua clínica, ele se sente totalmente incluído ali. sim. Começando até para uma dentista que é cadeirante. A gente adaptou algumas coisas para ela, a gente está querendo até adaptar mais, porque nós dentistas, a gente tem que apertar um pedal, né, para acionar o motor. E ela não consegue, né, que ela é paraplégica, então a gente está tentando adaptar de algumas formas para ela ter cada vez mais independência, para ela poder trabalhar em qualquer outro lugar. Local. Nossa, eu tô apaixonada pelo seu serviço. Obrigada. Tô Muito apaixonada obrigada. e eu vejo que a doutora é nova, né? E com essa sensibilidade tão grande, Ai, muito obrigada. sabe? E é lindo de se ver. Hoje as pessoas são tão o ter, né? E esquece tanto de ser, né? Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E eu acredito que esse é o propósito da minha vida. Apesar de eu trabalhar com outras áreas da odontologia, eu sou professora universitária, dou aula em faculdade, eu trabalho em outras coisas, né? Também em outros temas, outras especialidades, mas a minha grande paixão é o paciente com necessidade especial. Mas eu acho até que por você ter essa paixão e por você ser uma professora de universidade, eu acho que você consegue até passar isso para os seus alunos. Com certeza. Não é? Passo. O lado mais humano, afinal tá mexendo com pessoas, né? E às vezes a gente não sabe como aquela pessoa tá chegando até o consultório, não é verdade? É verdade. E na faculdade acaba sendo uma coisa muito técnica. As pessoas esquecem, às vezes, que você está atendendo um ser humano. Então, a odontologia, eu acho que ao passar do tempo... Eu sou 20 anos formada. E eu percebo que ao passar do tempo, virou uma coisa muito mecânica, sabe? As pessoas esquecem. Então, eu falo, não, deveria ser normal, mas não é normal a gente ter a humanização numa clínica ou num consultório. Deveria ser, né? Então, assim, na minha clínica, eu tentei criar uma sala de espera que fosse uma sala de uma casa. É uma sala, como se fosse uma sala de uma casa. Claro, com os espaços da cadeira de rodas, né? Ela é mais aberta, né? Pra quê? Pra que as pessoas entenderem que ali é um ambiente seguro, é um ambiente aconchegante. Por quê? Quem gosta de ir no dentista? Ninguém. Nem dentista gosta de ir no dentista. Só de pensar naquele motorzinho, podia ter alguma coisa para tirar o barulho daquele motorzinho. Porque É não verdade. Porque agora tem televisão para você assistir, Tem. não é? Pergunta que música que você quer ouvir, mas aquele barulhinho do Aquele motorzinho fica, nossa. Ainda é um dos traumas ainda das pessoas, Agora né? eu fico pensando você pegar uma criança que é autista, que de repente a maioria tem sensibilidade com barulho. Sim. Aí a gente cria métodos, né? Então, por exemplo, a gente tenta isolar o som o máximo que a gente puder. Por isso que acaba dependendo de cada um, né? Cada paciente. A gente tenta isolar o som com fones de ouvido, aqueles fones de ouvido que isola bem o som. Claro, é tudo uma adaptação.
É tudo um condicionamento. Um paciente autista não vai sentar na minha cadeira no primeiro dia e eu vou fazer uma cárie. Então, muitas vezes é um processo que a gente vai trabalhando até o momento que ele vai sentar e eu vou fazer tudo que eu quero. Só que eu preciso ter paciência, os pais também, para a gente poder chegar até lá. Porque até aí você vai ter que ter uma ligação de confiança e de amizade, né? Exatamente. E o autista, ele gosta muito de rotina. E ir ao dentista no meio de uma semana não é uma rotina para ele. Ele está saindo da rotina. Então, isso pode gerar crises, né? Então, o que a gente faz? Vamos criar uma rotina. A gente vai mudar a rotina, no começo não vai ser fácil. Mas, com o tempo, ele vai se acostumar e através de... Tem autista que não fala, né? Que a gente tem alguns... Que a comunicação é mais difícil ainda. Então, a gente tem cards onde a gente aponta e mostra para ele poder se comunicar com a gente. A gente vai criando linguagens dependendo do paciente e aí para a gente conseguir fazer o tratamento. O problema é que hoje em dia as pessoas não têm essa paciência. Não. Né? Hoje, graças a Deus, o autismo ele está sendo um tema muito discutido, né? O TDAH hoje está sendo muito discutido, né? A hiperatividade. Tem temas muito bons hoje sendo discutidos, mas que um tempo atrás, há 10 anos atrás que eu já era especialista, ninguém falava sobre isso. Não, era um tabu, né? Eles sofriam um preconceito, às vezes para uma mãe passear com eles, para ir até o dentista. A dificuldade para uma mãe levar até o dentista. Os olhares, né? Exatamente. Eu acho que pesa mais, eu acho que é o olhar do outro, né? Para um filho, assim. Para a mãe, que, pô, a mãe tem um amor pelo filho. Sim. Que dói, né? Independente como o filho é ou deixa de ser, é um amor assim, né? Então, eu fico imaginando, assim, o olhar, né? Das pessoas, por isso que eu achei incrível a sua clínica, porque ali o olhar é o mesmo, é igual. É igual. Eu tenho um paciente que ele é lesado medular, ele é paraplégico e ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele fala que lá na minha clínica chama The Aesthetic, ele fala, na The Aesthetic eles normalizaram a deficiência. Então, ele foi a primeira pessoa que falou assim para mim, Dani, eu não me sinto um deficiente aqui. E então normalizou, né, o olhar para a deficiência. Então eles se sentem muito incluídos lá. Então isso é muito... E eles não vão embora. Já viu num dentista que ninguém quer ir embora? Ninguém gosta de dentista. E aí, de repente, ninguém quer ir embora. Então, acho que a gente está cumprindo o nosso papel aí de atendimento e de inclusão. E com esse seu trabalho, esse trabalho específico, tem quanto tempo que você tá? De pacientes... esse faz 4 anos. 4 anos. Nossa. 4 anos. Eu antes eu trabalhava com os meus pais, foquei em me especializar em estética. Uhum. Aí fui fazer um estágio na ACD. Eu falei, gente, é isso mesmo que eu quero mesmo. Aí eu falei, é aqui mesmo. E aí fui fazer a especialização. E aí eu já comecei a atender pacientes com necessidades especiais no outro consultório que eu tinha. Mas ele era um consultório mais adaptado ali, que dava pra gente atender, mas não era o ideal. Certo. Até que em 2019 eu decidi abrir essa clínica totalmente acessível. E a sua clínica é a única acessível assim? Eu acredito que deve ter outras. Eu acredito, não acho que seja a única. Mas eu percebo que os pacientes me trazem, nunca fui numa clínica assim. Eu nunca ouvi falar numa clínica assim. Então, porque as pessoas, elas não sabem lidar com a acessibilidade. Porque a acessibilidade não é só eu ter uma rampa. As pessoas levam isso muito... né? Eu vou pôr uma rampa na frente do meu restaurante e tá resolvido. E não é. A distância entre as mesas, ter um banheiro acessível. Às vezes o banheiro acessível não entra a cadeira de rodas. Verdade. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo de uma cadeirante que foi numa loja, ela queria experimentar a roupa, o provador de deficiente era um depósito. Ninguém usa, eles colocaram lá, encheram de caixa, como é que ela vai experimentar uma roupa? Então, assim, não existe ainda essa conscientização que a acessibilidade é muito mais do que só uma rampa.
né? Então, eu acredito que deve ter outros lugares, sim. Principalmente hospitais, coisas maiores, né? Mas, quando você monta uma estrutura, você já tem que pensar em todos os detalhes. E eu lembro que eu tinha um amigo, que foi um dos meus primeiros pacientes especiais, que até hoje é meu paciente, né? Que é o Bruno Beraldin. Ele é tetraplégico. E quando eu fui abrir essa clínica, eu falei assim, vem aqui um dia, porque eu quero te mostrar. Tava em obra ainda. Eu falei, entra em todas as portas. Eu quero conferir se todas as portas estão... Dá para entrar, se você é acessível a tudo. E ele foi e fez todo o teste para mim. Então, Nossa! ele carimbou, tipo, tá certinho. Certo. Foi isso assim. Ainda você teve essa sensibilidade de ver, de conferir se estava tudo ok. Ter certeza. De ter certeza, né? Nossa! E você tem filho? Eu tenho um filho, que é o Lucas, ele tem 11 anos. E isso é uma coisa que eu também achei muito legal, que eu já incluí ele já levei ele algumas vezes para ver, para perceber, para sentir, para poder incluir. É só assim que a gente vai incluir, né? Porque aí eles já começam a ver que aquilo é normal, né? É uma coisa natural. Ele é apaixonado pela doutora Bia. Ela é uma pessoa apaixonante, né? Então, é uma coisa que a gente... Eu acho que faz um pouco parte da criação também, a gente. Por isso que eu cresci vendo esse tipo de paciente. E olha o que isso fez por mim. Então, é uma coisa que eu quero que faça pelo meu filho também, né? Crie esse olhar. Mas eu acho que você, de repente, já nasceu com esse dom, com essa sensibilidade, né? Então, eu acho que fica até mais fácil, né? Ah, eu acho que sim. Eu acho que porque eu já penso já direto neles, assim, né? Eu não sei te explicar de onde que veio, assim. Eu vi com os meus pais, com a minha mãe, vi ela atendendo, mas é uma paixão, assim, que eu criei que eu falo, é uma paixão louca. Se tiver um paciente, eu vou, sabe? Me chama a minha atenção. E o seu consultório é em São Paulo? É em São Paulo, na Vila Clementino, pertinho do Hospital São Paulo. Praticamente na mesma quadra. E ali fica a CD, né? Pertinho da CD. É bem entre, né, a CD. E aí ali abriu alguns anos, a linha Lilás do metrô. É na mesma quadra. Então, um paciente tetraplégico, por exemplo, esse meu amigo, ele vai sozinho da casa dele em Pinheiros, pega o metrô. Ele não precisa nem atravessar a rua, ele só vai, anda na mesma quadra e já entra na clínica. Nossa, então quer dizer, você está num local bem fácil, de um bom acesso. De bom acesso, com estacionamento para carro de deficiente, que tem que ser maior. Então, é um lugar também muito bom, muito bem acessível, assim, perto de tudo, o metrô ali muito perto. Nossa. Foi pensado em tudo. Em tudo. Você já foi, né? Já foi pensando em tudo mesmo. Foi. Aí eu acho muito bonito, porque eu acho que falta esse olhar, eu acho que falta esse cuidado, falta o respeito, né? Eu acho que poucos respeitam, né? Eu acho que é muito lindo, né? Eu acho que todo mundo mostra que aceita, que, né, que tenha, né? Vamos dizer assim, tem... Eu falo assim, as pessoas sentem dó, mas não tem benevolência, porque quem tem dó não ajuda, né? Exatamente. E o que mais eles querem é que você não sinta dó. Exatamente. Eles só querem ser pessoas normais. Então, o olhar de dó dói para eles. Exatamente. Só que não adianta esse olhar e você realmente não ter a verdadeira sensibilidade, né? Eu acho que empatia até, né? Acho que a palavra seria até empatia. E eu acho que isso está faltando muito, porque eu falo que toda criança deficiente, um dia ela vai ser adulta. Sim. Né? Porque eu escuto muito, ai, que pena, uma criança, mas essa criança vai se tornar um homem, ou vai se tornar uma mulher, né? Vai se tornar um adulto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Sim, e hoje em dia eles estão cada vez vivendo mais. A gente está vivendo mais, né?
Então, eles estão cada vez vivendo mais. Hoje a gente vê síndrome de Down de 60 anos, 65 anos. A gente fala, se eu falar síndrome de Down, você imagina uma criança, porque a gente via só criança. É, Hoje eles têm 65. Olha como eles estão vivendo mais. Então, eles são adultos, e realmente. com uma qualidade de vida, né? Porque tem muitos aí que casam, Uhum. constroem sua família, Trabalham. né? Trabalham. Uma qualidade de vida, assim, ótima. Então, eles têm que ser inclusos mesmo. As pessoas, elas têm que pensar nisso mesmo. Ah, eu concordo plenamente. Eu sou a favor da inclusão. E inclusão não é só liberar lá para a escola. Não, é incluir no mercado de trabalho, é incluir num restaurante, é incluir em espaços, em viagens e pensar nesses pequenos detalhes, que eu acho que isso faz toda a diferença. Nossa. Olha, eu espero, assim, que realmente... Assim, até eu fiquei curiosa em conhecer a clínica, Não, né? eu te convido para ir lá tomar um café Porque comigo. deve ser um espetáculo. Ai, obrigada. Muito obrigada. Porque eu acho que tudo que você faz para servir o outro melhor é diferente. É. Quando você tem um olhar, quando você olha, né? Porque você construiu aquilo, a sua clínica, você teve um olhar para todos os detalhes, né? Você teve um olhar ali com amor, um olhar de cuidado, um olhar de respeito, um olhar não só para o seu sonho, mas um olhar para o sonho de quem vai chegar na sua Quem clínica. vai chegar lá. Eu fico até assim emocionada porque eu vejo os pacientes muito surpresos quando eles vão lá e assim, ai, que bom que tem alguém que faz isso. Ai, que bom que tem alguém que atende dessa forma. E eles se sentem confiantes, sabe? Então, assim, eu fico tão feliz de saber que eu tô prestando um bom serviço, olhando para o outro, sabe? E tá dando certo esse olhar. Então, eu fico, nossa, muito feliz mesmo. Eu ia perguntar como que você se sente com tudo isso, né? Muito feliz. Realizada. A gente tem que trabalhar muito, né? Acho que não tem jeito, a gente tem que trabalhar. Eu sou uma pessoa que vou trabalhar, acho que até o final da minha vida, que eu gosto, né, do meu trabalho. Quando a gente ama o que faz... E eu acho que é isso que faz a gente até viver mais, né? Ah, isso é verdade. É verdade mesmo. Quantas pessoas aí se aposentaram e aí parece que envelheceram, né? 10 anos em um ano. Isso mesmo. Não é? Então, acho que o trabalho deixa a gente mais vivo, mais ativo. Exatamente. O trabalho é dignidade, né? A Bíblia já diz isso, né? Exatamente. Então, eu sinto que o meu propósito está sendo alcançado. Eu sonho com coisas maiores até, mas um passinho de cada vez. Ah, mas com certeza você chega lá. Eu tenho certeza, porque... Ai, obrigada. Em 4 anos que você, né, tá aí nessa... Nossa, já é um passo enorme. 4 anos tem a The Aesthetic. E ela foi toda criada na minha cabecinha. E eu falei, gente, eu vou chegar lá. Não sei como, mas eu vou chegar. E aí... De algum lugar ela tem que ser criada, né? Tem. Então, o importante é isso, é a gente criar primeiro para nós, né? Visualizar. Exatamente isso que eu fiz. Eu criei a The Aesthetic na minha cabeça, acho que foi o quê? Uns 4 anos antes dela começar a existir. Então. E que eu achava impossível. Falava, imagina que eu vou conseguir fazer isso. Naquela época, naquela situação que eu estava, eu não me via montando uma clínica assim. Acabou que quando acho que você visualiza e você acredita que você vai alcançar seu sonho, passou-se os anos e parece que as coisas surgiram. A casa surgiu, a casa onde é a minha clínica surgiu na minha frente, sabe? Não é que surgiu na minha frente, mas assim, o amigo do amigo, o primo do primo, que aí apresentou, que aí, sabe? Teve facilitadores. Aí foi aparecendo uns anjos. Aí você para, eu olhei assim, eu falei assim, gente, é a casa que eu vi, sabe? É a casa que eu tinha visualizado, toda branca. E aí eu fui criando coisas, eu parava e falava, foi isso aqui que eu
tava pensando. Então, assim, é acreditar. Eu acho que é você ter fé. A fé é aquela coisa mesmo que fala, né? Que não a fé não move montanhas. Move. A fé conspira a seu favor. E eu acho que não só foi isso, foi o seu propósito. Sim. Na realidade, Deus já sabia o que estava no seu coração, né? Ah, eu acho que sim. Então, ali, ele sabia o seu propósito. Mesmo porque, você sabe, Silvia, que eu sou filha de um dentista. Meu pai, ele foi um dentista muito famoso na odontologia, na área de odontologia estética. Então, existiu uma cobrança muito forte em cima de mim para eu ir para esta área, né? E ser professora desta área, seguir os passos do meu pai, né? O exemplo. E eu segui num primeiro momento. Eu lembro até de uma professora na faculdade que ela falava, faz pacientes especiais, Dani, é a sua cara, você se dá bem. Aí eu falei, então, professora, eu sou filha, né, do professor Dirceu Vieira. Aí ela falou assim, Dani, é melhor você seguir os passos dele. Ele era muito famoso, então eu segui os passos dele, não me arrependo, amo o que eu faço também. Mas aí eu falo, eu fiz tudo que meu pai queria que eu fizesse. E aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer minha especialidade de pacientes especiais. Então, assim, tinha tudo para eu não seguir a área, né, de pacientes especiais. Eu fui trabalhando de outras formas, em outras coisas, que todo mundo fala, dá mais dinheiro, trabalhar com estética, aquela coisa, né, que você é recém-formado, você vai indo. E até que eu vi que, na verdade, o que me realizava, o meu propósito, não era trabalhar com estética só. Era atender esses pacientes. Então, eu acredito que Deus sempre soube que eu tinha isso aqui. Propósito. Dentro de mim. Ele falou assim, não, deixa ela aí a hora que tiver que ser, vai ser. E eu acho que né? até para você adquirir experiência também, não é? Sim. E ter coragem, né? Porque você montar uma clínica do zero, recém-formada, é muito difícil, né? Então, eu fui montar a clínica depois de 15 anos de formada. Né? Comecei do zero de novo, em outro lugar, mas realizando o meu propósito. Nossa! Então, foi isso. Nossa, eu acho, assim, incrível. Ai, obrigada. Muito Incrível. obrigada. E ainda... E é muito difícil pra gente para você que tem um pai que era muito conhecido, né? Que queria que a filha seguisse os passos, né? Foi o que você falou, você seguiu por um tempo, depois você falou, não é isso. E você chegar porque você tem que ter maturidade também para falar, olha, né? Não tô conseguindo me encontrar. E é muito difícil a gente falar não para os nossos pais, né? Porque, na realidade, vou falar, eu como mãe, né? Uhum. A gente idealiza os nossos filhos, Sim. né? E a gente esquece que eles são diferentes, né? São seres humanos diferentes. E, às vezes, a gente cria muita expectativa nos filhos e acaba se decepcionando, porque eles têm outros valores. Por mais que você educa, você vai ver, você tem um filho, você sabe disso, não é? A gente educa, a gente passa o nosso conhecimento, mas ele veio na Terra com outro propósito, que não é o nosso. Não é o que a gente quer, né? Exatamente. E pra gente entender isso é uma luta também. Com certeza é. E eu acho que foi muito difícil pro meu pai no começo. Mas hoje eu acho que ele tem um orgulho danado, não é? Eu acho que ele aceita numa boa mesmo. Mesmo porque ele fala assim, Dani, você faz umas coisas que eu nunca vi ninguém fazer. Por quê? Porque é assim, quando o paciente vem para um especialista em pacientes especiais, normalmente é porque nenhum dentista conseguiu atender. Porque se é um paciente especial bonzinho, ele vai num dentista que não é especialista. Quando vem para mim, é quando ou o paciente já quebrou o consultório, ou ninguém consegue mexer na boca, porque morde, porque vomita, um monte de outras coisas, né? E então, ele me viu trabalhando, ele sabe que eu faço... Ele fala, Dani, você faz coisas impossíveis. Não é para mim, ele fala, não é para mim. Eu não sei como você consegue fazer, mas eu já vi que você faz coisas impossíveis. Então, essa é a minha realização. Eu falo, quanto mais o desafio for maior, mais eu vou me sentir realizada depois. Porque às vezes eu consegui uma coisa que
Ninguém conseguiu. Eu falo Dan, Pô, já tô pensando por que é... favor, pode falar. Eu sou íntima, né, doutora? E quando Pode chega falar. uma mãe com um filho lá que teve certas dificuldades em outro dentista e vê você atendendo e vê, sabe, você resolvendo... Como que é, assim, a atitude dessa mãe? A situação, né? Dela Então, ver aquilo e falar, puxa, nossa, graças a Deus. assim, elas tem mãe que já vi mãe emocionada chorando, tem mãe que fica tirando foto, um monte de foto. Posso tirar foto? Posso tirar foto? Porque ela não acredita que o filho dela tá no dentista de boca aberta, né? Então, assim, tem todo tipo de mãe. E eu lembro que eu tive uma mãe, há um tempo atrás, que ela falou assim pra mim, que ela foi lá, ela falou assim, olha, meu filho já foi em 3 dentistas. Ninguém consegue mexer na boca dele. E ele não tinha um diagnóstico formado, né, assim, estabilizado, concluído. Mas o que eu percebi é que ele tinha um trauma já. Então, assim, eles já tinham tentado fazer a força, vamos dizer assim, né, e não tinha dado certo. Aí eu falei, olha, primeira coisa, eu preciso que você confie em mim. E preciso te dizer que vai ter algumas consultas que eu vou precisar que ele venha para eu ir conhecendo ele. Primeira consulta, ele ficou embaixo da mesa do meu escritório, não saiu de lá, não interagiu comigo, nada, não consegui nada. Mas eu descobri que ele gostava de futebol. Então eu falei, tá meu gancho. Na sessão seguinte, eu arranjei uma bola de futebol e aí eu chamei ele para jogar futebol comigo. Ele estava embaixo da mesa de novo. Chamei ele para jogar futebol comigo. Ele não quis vir. Chamei minha secretária, né? E falei, vem jogar comigo bola. E a gente ficou jogando bola do lado dele. E aí eu comecei a falar de time de futebol e que não sei o quê. Aí ele já achou uma coisa estranha, né? Como é que eu fui no dentista e ela tá jogando futebol, né? Tá me interessando. Aí já começou a jogar futebol comigo naquele dia. Aí eu falei assim, um ponto pra mim, né? No terceiro dia, eu jogando bola com ele, ele já chegou, ele já nem entrou embaixo da mesa, ele já veio jogar bola comigo. Eu jogando bola com ele, já fui levando ele pra minha cadeira, lá do consultório, pra ele ir conhecendo o ambiente, né? Foi jogando bola, entrou na minha sala, começou a jogar bola. Aí eu falei, olha aqui, essa aqui é a minha cadeira. Tu já tinha visto? Tá. Mas o foco não era aquele, tá? Não era ainda a cadeira. Era ele se ambientar com o lugar. Local. Quarta sessão. Ele já tinha sentado na minha cadeira e eu já tinha feito o que precisava ser feito. Só porque eu joguei bola. Só porque eu gerei uma conexão com aquela criança. Né? Então, aquela mãe, quando eu sentei ele na cadeira, ele abriu a boca para mim, ele não chorou. Eu fiz uma coisa que 3 dentistas antes não tinham conseguido fazer. E eu falo, não é porque eu sou especial. Eu falo, não é porque eu sou especial. Mas o fato da gente ter paciência, a gente entender a criança, ou o adulto, né? Entender o paciente, entender o que ele gosta, o que ele não gosta. Conquistar a confiança nele. Só que eu também não posso perder a confiança mais. Né? Ele é meu paciente até hoje. Nossa. Isso faz o quê? Uns 15 anos já. Que eu joguei futebol no consultório. Então, assim, se o paciente gostar de outra coisa, vai ser outra coisa que eu vou tentar conectar com ele. Então, tem a televisão na sala, então eu conecto muito com os pacientes, principalmente os deficientes intelectuais, com música. Então, eu pergunto qual música que eu gosto de ouvir antes do paciente chegar. E aí eu ligo na minha sala, alto, antes dele chegar. Porque só a música, só quando ele vai chegando, ele vai ouvindo aquela música que ele gosta, isso já torna aconchegante aquele momento para ele. Já acalma ele. Então, eu vou tentando gerar a conexão através da pessoa em si. Então, uma primeira consulta de um paciente assim demora mais de 1 hora. Porque eu preciso saber falar com a mãe, com o pai, com o cuidador ou com quem fica com mais tempo com ele. Eu preciso conhecer tudo dele. Tudo. Até quando ele fica bravo, o que ele faz? Porque ele pode me bater. Acontecer.
Ele pode me bater, ele pode ser agressivo. Eu só tenho mulheres na minha clínica. Agora eu tenho o Emanuel, que ele tá fazendo a parte comercial, mas ele fica na recepção, coitado. Eu não vou chamar ele lá pra dentro. O resto é só mulher, né? E é tudo girl power mesmo lá na clínica. E aí, eu posso... pode acontecer, né? Alguma coisa, né? Como já aconteceu de eu arrancar pedaço do meu dedo, sangrar. Porque querendo ou não, por mais que a gente tente ser previsível a tudo, sempre escapa alguma coisa, né? E então, é isso, é gerar conexão. As pessoas esquecem disso hoje em dia. E quando você está na universidade, lá, como professora, você passa isso para os seus alunos? Eu acredito que eu passo. Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu sou professora há algum tempo, mas eu comecei a dar aula na Unibrasil, que é a universidade hoje, que eu dou, faz 1 ano e uns 3 meses. E pouquinho tempo, assim, perto de um noturno de odonto, são 5 anos, né? Então, é pouco perto do que eles passaram e conviveram. E eu acredito que eu toquei tanto eles, essa turma que se formou agora em junho, né? Que eu vou ser professora homenageada da turma. Parabéns. E eu tenho 1 ano só de casa. Pra você, tipo, então eu percebo que... E uma coisa que eles falam é exatamente isso, a paixão que eu consegui passar pra eles. Nossa. Então, acho que é tocar diferente as pessoas, né? Eu já tô... eu acho que é isso. Eu acho que... E a doutora não pensa, assim, em... eu aqui já, né? Dando ideia pra doutora. Não, pode dar todas. Até mesmo dar um curso, assim, de como atender as pessoas que são deficientes, os cuidados que deve ter. Sim. Você não pensa em passar isso à frente, assim, para outras dentistas, para outros dentistas? Penso mais muito. Humanizar mesmo? Penso muito. Quero fazer, quem sabe até o final do ano eu faça algum curso assim, sabe? Porque eu acabo dando aula, eu acabo dando aula pro cuidador, eu acabo dando aula pro paciente, eu vou dando aula para todo mundo, né? Pro paciente, para todo mundo. E eu acho que é tão importante a gente passar o nosso conhecimento, né? Eu sou uma pessoa que constantemente estou estudando, porque eu quero aprender cada vez mais, né? Eu também, eu vivo estudando. Eu acho que, eu falo, as únicas coisas que não tiram da gente é o estudo. É o estudo, é o Minha mãe conhecimento. falava para mim, Silvia, a única coisa que não tira de você é o estudo. E os lugares que você conhece. Isso ninguém pode tirar de você. Então, eu acho que eu quero sim montar um curso, passar isso para frente, sabe? Eu monto alguns cursos, né, na minha clínica, onde eu tento mostrar um pouco mais a humanização no atendimento para os meus alunos, né? Mas eu pretendo montar um curso focado diretamente para o paciente com necessidade especial. Seria muito legal levar isso à frente, sabe, para outras pessoas. Eu acho que seria assim. E eu tenho muito orgulho dos meus professores, que foram eles que criaram também essa paixão em mim, sabe? E me ensinaram que tudo era possível. Até hoje eu vejo eles, até hoje eles me ajudam. Peço help para eles quando tem alguma dificuldade, não tenho vergonha de dizer, porque ninguém sabe tudo. Não. E a gente também tá aqui não é ninguém sozinho. Não. E a gente está aqui cada vez mais para aprender, não é verdade? Para passar o que a gente sabe. E eu também acho isso, que a gente não é... Ninguém faz nada sozinho. Não. Olha só se eu tive o meu podcast, ia ser alguma coisa sem você aqui? Não ia. É verdade. Então, assim, eu acho que... E a gente tem que valorizar as outras pessoas, né? As pessoas que nos ajudam, que estão com a gente, né? Como você falou no começo... as pessoas que estão te ajudando. Então, a gente tem que valorizar. Eu tenho uma professora... Todas as minhas professoras de pacientes especiais foram maravilhosos. Mas tem uma professora que eu já até gritei para ela assim, tipo, vem aqui me salvar, que tem um paciente aqui que eu não consegui. Eu tive um paciente que eu falei, eu não consegui. Mas eu vou chamar ela e ele vai ser atendido. E ele foi atendido. Ela conseguiu. E... Por quê? Porque vai ter paciente que não vai com a minha cara. A gente não agrada todo mundo, né?
E ela conseguiu, graças a Deus, assim, a doutora Adriana Zink, ela é maravilhosa. E ela é especialista em autismo. Nossa, Ela só atende autista. que legal. Então, às vezes, eu tenho que recorrer a ela. Não me sinto mal em falar isso. Por quê? Porque a gente tem que ser amparado pelos outros também. E ainda bem, assim, é muito legal porque você percebe que, assim, nesse mundo de médicos, você tem amigos, né? Sim. Que você pode contar e falar assim, olha, né? Tem. A gente acaba se unindo, porque, você sabe, os especialistas em odontologia estética, acho que sei lá, quantos que devem ter no Brasil hoje no momento? Tem muitos, né? Quando você fala de especialistas em pacientes especiais, a gente fala de 1.000 no Brasil. 1.500, eu acho que no máximo. O que é 1.500 profissionais especialistas? Doutora, eu nem sabia que tinha. Olha lá. Eu não sabia. Porque eu acho que essas pessoas são tão excluídas em todos os sentidos. Sim. Que às vezes eu acho que são tão poucas pessoas que pensam neles que eu não sabia. Infelizmente é. E virou uma especialidade em 2001. Olha, tem o quê? 22 anos. Ela é nova. E as pessoas estão acostumadas a falar de harmonização facial, que é o que vende, que é o que está na moda, que é o artista, que é não sei o quê. Então, acaba que os pacientes especiais acabaram sendo um grupo de dentistas que eles são pequeno. Então, a gente se conhece, né? É muito fácil a gente se conhecer. Né? E a troca de experiência deve ser muito legal. Nossa, é tremenda. E tem cada história engraçada também. Porque a gente está aprendendo também, a gente está evoluindo ali naquele momento. Então, tem história engraçada, tem história triste. E que eu acho mais assim, você falando assim, você tem um filho e vem de uma família que não teve situações com pessoas deficientes, tem um filho também que não é. E conseguiu se colocar no lugar de uma outra pessoa que tem mães, pais, que tem filho com deficiência, né? E você se permitiu a se colocar nesse lugar e falou, não, preciso fazer alguma coisa para essa pessoa, mesmo sem saber da dor. Mesmo sem conviver ali todos os dias. Agora você me falando também, existe um olhar também que eu acho muito legal lá na clínica, que é, ninguém olha para a mãe, às vezes, daquele deficiente. E aquela mulher, ela tá, às vezes, o dia inteiro carregando aquele filho para cima e para baixo. Não tem um momento de ir num dentista. Não tem um momento para ela, né? Então, a gente acaba lá adaptando, por exemplo, dependendo da situação, o filho vai sendo atendido. E ali do lado a gente tem uma sala de massagem, onde a gente tem outros procedimentos estéticos, onde ela pode relaxar, ela pode tomar um café, ela pode também passar numa outra sala com o dentista, para ela também poder se cuidar. Nossa! Porque ela esquece dela. Esquece. Né? Eu acho que ela esquece dela e muitos esquecem dela. Sim. Eu acho que elas vivem numa vida assim bem solitária. E eu vou começar a chorar. Meu Deus, eu tô fazendo só chorar, meu Deus. Porque eu fico me colocando. Porque elas têm uma vida mesmo só, né? Tem. Muitos pais, não homens, né? Os pais, eles não aguentam ter um filho deficiente. Não tô generalizando, por favor, pelo amor de Deus, não é o meu intuito. Não, mas eu entendo, doutora, porque... Se você observar uma população de deficientes, você vai ver quem do lado para ajudar. A maior parte vai ser a mãe. A mãe. Dentre todos os meus pacientes especiais nesses... agora, 13 anos de especialidade... Eu tive de paciente especial, era o pai que trazia. O outro, o pai vinha, mas mas a mãe vinha junto e quem me ajudava, ou até hoje, né, era a mãe, mas o pai estava lá.
Agora, teve um caso só que era o pai. E aquilo me marcou tanto, porque quem cuidava da Marcelinha era o pai. Ali eles decidiram que era o pai que ia cuidar e a mãe que ia trabalhar, né, gerar recursos. Mas é tão difícil a gente ver que aquilo me chamou a atenção. E foi minha paciente até ela virar estrelinha, que ela virou estrelinha este ano, aos 25 anos. Nossa. Mas é com paralisia cerebral. Mas ela foi 13 anos minha paciente, mas era o pai. E aí você imagina esse pai, né, que cuidou dessa filha até 25 anos, né? A vida dele era aquilo. Era aquilo. Por mais que estava muito trabalho, mas tenho certeza que... Era um amor louco não ali. é? E aí Era um se amor vê louco. essa pessoa indo embora e a solidão desse homem. Tipo assim, acho que ele pensou assim, o que eu vou fazer agora? Agora, da minha vida, né? Eu vejo ele ainda focado um pouco nisso, porque a gente manteve contato, né? Sempre vai manter. A família, acabou que a família... Cria um vínculo. Cria um vínculo. A avó da Marcelinha, o pai, a mãe, todos eu, né, tive convivência. E uma coisa que ele me disse acredito que foi libertador para ele também a Marcelinha, ela ficou nessa cadeira de rodas com paralisia cerebral. Ela tinha paralisia cerebral e era deficiente visual, né? Então ela tinha uma síndrome múltipla que chama, né? Então ela viveu bem, super bem, mas ela viveu naquela cadeira de rodas a vida inteira. E uma coisa que ele me disse quando ele me viu no velório dela foi: Dani, hoje a Marcelinha está correndo, livre. Então, ele vê que para ela aquilo foi libertador. E eu acho que isso acaba atenuando um pouquinho, diminuindo um pouquinho a dor que ele sente desse vazio. Ele deve ser uma pessoa muito espiritualizada, né? Ele é. O Marcelo é, sim. Então, isso também faz uma grande diferença. Ele é. E ele cuidou dessa filha, olha, com muito amor. Nossa, que lindo. Com muito amor. E eu acho que você tem uma troca tão grande, né? Você se doa, né? Ali. Sim. E ao mesmo tempo você recebe tanto, né? Eu falo, eu recebo mais do que eu dou, eu acho, às vezes. Tem histórias lindas, tem histórias muito tristes, né? Tem histórias, assim, que mexe são situações que a gente acha que a gente só vai ver em filme, sabe? Eu ajudo também, eu ajudo uma ONG que cuida de abrigos de São Paulo. Então, eu atendo pacientes, né, também, que outros dentistas não conseguem atender, mas desses abrigos, né? São histórias horrorosas. E são crianças especiais porque são crianças traumatizadas, violentadas, né? Um outro tipo de deficiência. Outro tipo de deficiência. Mas também tem uma necessidade especial. A deficiência de falta de amor. Então, às vezes, quando você falou agora, você recebe, você doa e você recebe. Atendendo alguma dessas crianças, a gente recebe muito porque às vezes elas nunca receberam nada. Então, um pouco que às vezes que a gente consegue doar é o mundo para eles, né? Então, e tem histórias, como eu disse, né? Nenhuma história eu vou falar aqui, claro que são muito pesadas, mas são histórias às vezes que eu escuto porque eu tenho que ouvir. Porque eu não posso, às vezes, realizar algum tipo de tratamento que possa traumatizar mais ainda aquela criança. Então, eu preciso saber... porque, de repente, você acaba abrindo algo ali, né? Que acaba piorando toda a situação. Ali tem que ser um lugar seguro, né? Então, eu tenho que saber a história.
E às vezes a história é tão forte, mexe tanto com a gente, com o ser humano, que a gente fala. Primeiro que a gente fala, como pode alguém passar por isso? E a gente olha aquela criança e fala assim, ela só quer ser criança. Às vezes, o pouco que a gente pode dar para eles, o abraço que eles dão na gente, o amor que eles se sentem, é indescritível o que a gente recebe. Eu fico pensando na gratidão deles com você. Eu fico pensando. E eu sinto muita gratidão por eles, né? Porque eu me sinto tão realizada. Me sinto muito realizada. E, claro, quando vem para mim, vem um caso já mais drástico, né? Não vem um caso simples. Então, já veio pacientes que nenhum dentista conseguia atender. E que eu consegui atender. Mas sempre desse jeitinho, né? Que a gente vai fazendo. E todo ano a gente faz o Dia da Criança lá na clínica, que a gente fecha um dia da clínica e a gente traz as crianças dos abrigos, crianças que estão passando em tratamento, e a gente faz o dia de atendimento de crianças da ONG. Então, que a gente torna um dia mágico, né? Então, aí tem brinquedo, tem bexiga, tem coroa, tem fantasia, a gente se fantasia, e para criar esse ambiente aí, sempre perto do Dia das Crianças, para eles poderem se sentir ainda mais confortáveis, felizes, né? Nossa, agora eu te pergunto, aonde você arruma tempo para ser mãe? Esposa? Tia, que você falou que tem um sobrinho que não larga do seu pé. Olha, eu vou falar que eu me pergunto isso às vezes. Vai para CD? Não, a faculdade não. Não, vai para a faculdade, dá aula e ainda tem a clínica. A clínica. Ainda tem a clínica. Deixa eu ver, tem mais coisa? Eu acho que não, né? Tá bom já. E ainda ajuda a ONG. Ajudo. E eu falo, às vezes eu fico também na dúvida, como é que às vezes eu entro umas... Agora, deixa eu perguntar, você faz terapia? Faço. Essencial que eu faça terapia. Preciso trabalhar um pouco, preciso tirar algumas coisas de mim. De você, coisas que não te pertencem, né? Eu faço terapia. Porque a gente acaba escutando e, querendo ou não, a gente, né, fica aquela angústia, né? Porque se a gente pudesse, a gente ia ajudar todo mundo, não é? Mas a gente não tem essa capacidade, né, de tirar essas dores, de poder, né, acabar com elas. E a gente acaba ficando frustrada. A gente se sente até impotente. Isso. Se você não trabalhar esse seu lado psicológico, não ter um trabalho aí para você, para te aliviar esse seu... Precisa. Terapia, para mim, tem que ser essencial. Porque eu tenho que entender, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter aquele olhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, mas eu também tenho que deixar o trabalho na minha casa, na clínica, e ir para minha casa como uma pessoa que não pegue essa carga emocional muito forte. Então, isso vai mexer em tudo na minha vida. Né? Porque você lida com muitos sentimentos tóxicos. Não só o amor, a gratidão, mas, assim, sentimentos ruins, de raiva, de não ódio, entender, de impotência, né? Por não entender por que aquela criança tá passando aquilo, não é? Por que fez aquilo com aquela criança, né? A gente é ser humano, a gente fala, puxa vida, né? Por que um traste desse não... Não, e às vezes uma criança de 5 anos, 4 anos, né? Então, assim, no momento que eu escuto a história, assim, até ficou meio... Tanto que eu não escuto com a criança, né? Eu peço para a cuidadora vir, né, que vem junto, porque aquela criança tá naquele abrigo por algum motivo. Então, a gente precisa saber o porquê, né? E aí, eu ouço a história sem a criança. Aí, você finge normalidade, né? Porque você também não pode naquele momento, exatamente. né? Você finge até ali normalidade. Você é uma profissional. Né? Aí, você atende a criança. Já tive funcionárias que não aguentou a carga psicológica. Aí, até falo assim, teve uma até que começou a chorar no meio de um procedimento. Aí, eu até falei,
sai, sai. Porque o que você não pode fazer é chorar para eles não se sentirem que você tá com dó deles, né? E mesmo, às vezes não é dó, mas só o fato de você estar chorando, eles já podem se sentir mal. Então, eu falo, sai, Que eu pego deixa que eu continuo aqui. Eu estou no controle. Aí eu continuo, eu termino, eu vou, eu saio, eu consigo ser, nesse momento, mais racional. Consigo ser humanizada, mas ser mais racional no que eu preciso fazer naquele momento, porque ali tá uma profissional, né? Mas na hora que o paciente vai embora, aí você desaba. Eu viro um ser humano normal, né? Menina! É por isso que a gente fala, a gente tem que praticar esporte, a gente tem que gastar energia com outras coisas, também para, né? E a porque, terapia querendo ou não, eu acho que a gente acaba... Eu tiro por mim, né? Eu tenho meu filho de 20 anos e eu sempre pensei em dar o melhor para ele, né? Porque a gente, como mãe, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. E eu vim de uma família muito simples, aí a gente fala, o que eu não tive, eu vou, né? Uhum. E aí você vê outras crianças com tanta falta, né? Que porque às vezes eu trabalho, eu chego na minha casa, puxa vida, né? E a gente acaba não se sentindo culpada, não é isso, mas aquela dor, né, de saber que todos... E eu não estou falando coisas materiais, não. Eu estou falando de respeito, de amor, sabe? De um abraço, de um beijo, de falar eu te amo. O cuidado que a gente deve ter com o filho, né? Eu acho que a partir da hora que Deus te deu um propósito de ter... tipo assim, você conseguiu ser mãe, você é mãe... Ali você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Nossa, é muito grande essa responsabilidade. Não é? E é em tudo, começando pelo respeito. Com certeza. O respeito, eu acredito muito na empatia. Eu falo, eu dou graças a Deus que meu filho é um ser iluminado, até sozinho, sabe? Ele sempre foi uma criança, mesmo muito pequena, com um olhar diferente para o outro. E isso eu já tinha percebido, e não estou falando de pacientes especiais, estou falando de um morador de rua. Isso! Né? E eu percebo que até hoje ele tem isso. Eu lembro dele pequenininho, querendo conversar abraçar o morador de rua. E eu falava assim, filho, né? Você também fica meio sem saber como lidar. Mas o Lucas, aonde ele estava, ele queria conversar, ele queria entender, ele se apresentava, oi, eu sou o Lucas, tudo bem? Ele não podia ver um idoso que ele queria... Aí ele falava, mãe, ó, a vovó ali, ela tá triste. Peraí que eu já volto. Aí ele ia na loja, abraçava a senhora que ele nunca tinha visto na vida. Tirava um sorriso dela e voltava. Ainda bem que você nunca... como que fala? Nunca bloqueou ele de fazer isso, não. Né? A pandemia foi ruim para ele nesse aspecto. Porque ele ele estava é de pequeno. toque. Ele é de toque. Então, assim, no começo da pandemia foi um pouquinho complicado para ele. O meu filho também é de toque. Meu filho gosta de abraço. De pegar, de né? pegar. O Lucas foi assim. E o Lucas estava no começo da pandemia, ele estava com 8 anos. Então, ele ainda estava num momento muito... Ainda criança, de querer tocar as pessoas. E até pra gente estava difícil. Eu também sou de toque. Então para ele é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, ele, tadinho, ele deu... Eu lembro que uma vez na rua, a mulher deu um grito com ele tão grande, né? Naquele momento que tava todo mundo com medo, que ninguém sabia direito nada. Coitado. Que ele ficou, tadinho, ele ficou traumatizado naquele momento. Mas ele melhorou, ele voltou a ser o Lucas de sempre. Mas eu dou graças a Deus do Lucas ter esse olhar já de empatia pelos outros, assim. Na nossa sociedade, eu falo, as pessoas estão tão fora da casinha ultimamente. Eu vejo no trânsito as pessoas discutindo, um batendo boca com o outro, às vezes por uma coisa tão pequena, né? Então, eu falo, eu dou graças a Deus, eu tenho um filho iluminado. Hoje eu fui passar no pedágio, meu negocinho não funcionou, né? Eu falei, não é possível que eu não paguei esse negócio do sem parar, né? Uhum. Aí o homem passou por mim, mas falou um monte comigo. Eu falei...
Aí meu filho, mãe, se eu tivesse como ir atrás... Eu, Vinícius, ir atrás... O problema tá nele, não tá em nós não, Exatamente. filho. Sabe? E vamos que vamos. Sabe? Vou fazer o Exatamente. quê? Sabe o que eu faço nessa situação? Eu normalmente mando um beijo pra ele. Porque se ele tá brigando, eu faço. Eu mando amor. Pronto. Ele fica tão sem graça. As pessoas ficam tão sem graça, às vezes, porque elas querem que você esteja na mesma vibe que elas, né? Que você não pode entrar, né? Não. Aí eu respondo com amor. Aí você quebra a pessoa assim. Você quebra a pessoa assim. E não é porque eu não sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa bem. Sou nervosa, sou Eu uma também mulher sou. brava, né? Já diz meu namorado que eu sou uma mulher brava. Eu também sou mas assim, mas a gente vai, eu acho que a gente vai se modelando, né? Vai. A gente vai melhorando. Então, eu acho que até ultimamente eu sou até muito calma. Diminuiu bastante. Nossa, muito. Eu acho que a gente vai criando maturidade mesmo, né? Vai. A experiência vai fazendo com que a gente enxergue as coisas de outra Diferente. forma. Às vezes uma coisa tão pequena, às vezes uma coisa que era desnecessária. Eu não me estresso muito hoje, mas antes eu era bastante. Hoje eu já sou uma pessoa bem mais tranquila. Aí eu também não, graças a Deus, já passei essa fase de me estressar. Hoje eu peguei trânsito, tudo, só pedi pra ler, liga lá e fala que eu vou me atrasar, porque eu tinha tenho um compromisso com vocês, né? Então eu fiquei super preocupada. Mas fora isso, eu sou bem tranquila. Ai, que bom, isso é bom. Isso é bom na nossa sociedade de hoje, a gente ser mais tranquilo, né? Porque, ó... E como que você fez na pandemia? Na pandemia, E esses seus pacientes aí? então, na pandemia eles sumiram. Porque eles ficavam com mais receio. Porque dependendo da deficiência do paciente, eles não poderiam de jeito nenhum pegar Covid, Isso mesmo. né? Então, mas, o que eu fiz? Eu tentei me adaptar ao máximo, né? Então, a clínica foi totalmente adaptada. Parecia um hospital para entrar lá, assim. A gente atendia igual né? No hospital. Mas atendendo bem menos. Teve alguns pacientes específicos que eu acabei indo na casa da pessoa também, mas também todo o procedimento, tudo roupa esterilizada, tudo para não acontecer, né? Mas a gente teve que se adaptar. Mas muitos ficaram um pouco afastados por medo mesmo. E deixa eu te falar, nesse tempo aí desse Covid, teve algum, porque assim, eles têm uma rotina, você falou que ele é acostumado com rotina. Tem alguns que falam, ai, mas hoje eu não vou na Tia Dani. Na tia Dani? Teve. De sentir a sua falta, de sentir falta de ir lá. Deu receber chamada de vídeo. Sabe? Eu receber foto. Ai, olha, me pediu para mandar que caiu o dentinho. Ó, tia Dani, mais uma janelinha. Então, eu fui recebendo. Então, eu fui dando o suporte que dava. Ai, não, ó, realmente, agora não tem jeito, eu tenho que atender. Aí, a gente criava todo um suporte para levar eles para a clínica. Só mesmo de urgência. Na Covid foi urgência. Senão, a gente fazia um atendimento. Não existe odontologia, teleodontologia como uma telemedicina. Não tem como, né? Mas a gente confortava o coração daquele paciente, muitas vezes, com uma chamada de vídeo. Nossa, que legal! Porque eles são mais sensíveis, né? E eles sentem falta. Eles sentem falta. Eles sentem falta de amor e de carinho. Não precisa ser do dentista. Se ele se sente bem lá, ele vai se sentir falta de ir lá, né? Então, Nossa, então quando começou a liberar de novo, das pessoas virem, das pessoas andarem, começou voltando as coisas ao normal, nossa... Todos quiseram voltar rápido. Nossa! Assim que eles puderam, eles foram voltando. Nossa, muito bom. O que falta mais, assim, para as pessoas terem mais empatia com essas pessoas especiais, deficientes? Eu acredito que falta... O principal seria, eu acredito que falta falta empatia, falta olhar para o outro,
eu acho que a gente tem que aprender a olhar que não seja para o nosso umbigo, né? Olhar para as pessoas ao nosso redor. E eu acredito que tudo é conhecimento. Se você tem dúvidas, se você tem... Não olhe feio para uma criança fazendo birra, porque às vezes ela não está fazendo birra. Às vezes aquilo é um comportamento agressivo de uma crise que aquela pessoa gerou, né? Então, eu diria, tenha um olhar, olhe para o outro com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, né? E procure saber mais, né? Agora o autismo está sendo tão falado, procura saber mais. Pode ser que você encontre um no ônibus, um no metrô, né? Então, assim, aprenda. Vá atrás de conhecimento, né? Eu acho que eu também acho que falta isso, o conhecimento mesmo. As pessoas têm medo do desconhecido, né? Então, se você vê uma criança batendo numa mãe, às vezes o olhar da pessoa fala, olha que absurdo, aquele menino batendo na mãe e que não sei o quê. Mas, às vezes, aquela criança é uma criança autista num nível 3, que já é bem, né, complicado. E a mãe está tentando conter de uma crise num momento que foi desencadeada. E ela não... Gente, vamos olhar diferente, né? Hoje em dia, tem um crachazinho que identifica as pessoas, né? Que tem o girassol. Tem alguns autistas que usam aquele do próprio autismo, sabe? Aquele coloridinho. Isso. Né? Também tem. O girassol é bom porque normalmente é uma síndrome oculta. Isso. Você não consegue enxergar, né? E então prestem atenção, né? Tenta conhecer mais. Então acho que falta conhecimento, eu acho. E essas pessoas, essas crianças estão saindo de casa hoje em dia. E antes não saía. Você já imaginou quantas mães ficavam escondidinha com essas crianças? Porque antes você não via. Você via uma criança assim no shopping? Não. Você não via. Então, assim, tão bom, eles estão saindo de casa, eles estão fazendo esportes, eles estão estudando na escola, sabe? Então, assim, se tem filhinho do amiguinho do seu filho na escola tem alguma deficiência, procura saber, procura conhecer. Não que ele precise de ajuda, porque muitos não querem que você ofereça ajuda. Eles querem que você ofereça empatia. Respeito, como você falou, respeito. É isso que eles querem. Então, acho que é isso que falta. Eu também acho. Eu acho que falta conhecimento. Mas eu acho assim, né, que você, né, aí como a dentista, só trabalha mais com crianças, né, deficientes, que eu acho isso muito legal. Acho assim, algo assim muito especial, fora da caixinha mesmo, porque eu acho que é muito fácil eu sentar na sua cadeira e você me tratar, né? É bem mais fácil. Bem mais. Né? E você não, você tá ali cuidando de alguém de alguém que você não sabe como que ela vai reagir. Sim. E eu quero aproveitar e agradecer a minha equipe, porque eu acho que se eu também não tivesse uma equipe treinada e que também tivesse esse olhar, essa empatia, esse amor e de poder entender essas crianças, esses pacientes, eu também não conseguiria atender. E você falou na sua equipe treinada. Você que treina a sua equipe? Eu que treino a minha equipe. E eles fazem então o que eu falar. Tá na hora mesmo de treinar outras equipes, né? Tá na hora, né? Aí, tá na hora. É eu que treino mesmo. Então, assim, eu conheço o paciente, eu falo, esse paciente aqui, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, numa outra vez que esse mesmo paciente for, elas vão fazer a mesma coisa que eu falei. Então, elas estão acostumadas já a atender diversas situações, porque eu vou orientando e vou treinando elas o máximo possível. Você faz essa parte, você fica com essa. A gente tem uma luzinha para colocar direto na boca. Às vezes, a gente não consegue levar o paciente, por exemplo,
eu levo o paciente para apoiar a cabeça na cadeira. cadeira. Tem paciente que não dá para você fazer isso. Mesmo assim, mesmo sendo adaptado, não dá para Uhum. colocar. Então, a gente atende na própria cadeira, às vezes mais acamado, mesmo mais deitado. Mas a gente tem uma luzinha portátil, que a gente examina, que a gente vê. Então, uma segura a luz, a outra segura o sugador. Como é que vai vir aqui o ultrassom? E a gente vai se adaptando. A essas coisas. E fora o conhecimento que você passa para ela de como atender também emocionalmente. Sim. Eu falo, ó, não chora. Não chora. Que é proibido chorar. Aqui não pode chorar. Depois Não, você pode desabar. é. Não, e elas acabou que eu falo assim, o paciente especial e o paciente normal, entre aspas, só pra gente poder diferenciar, eles são atendidos exatamente iguais. É o mesmo amor e a mesma empatia pelas minhas funcionárias, pela minha equipe e por mim. Então, a gente acabou olhando cada um diferente, Uhum. né? Então, até os pacientes que não têm essa necessidade especial, para falar melhor, para ficar mais bonitinho, né? São atendidos como pacientes especiais. Pelo amor e pelo carinho da minha equipe. Não, entendi. Eu entendi. Não Eu há vejo diferença. isso. Não. Eu vejo isso. Eu vejo elas que eu consegui passar essa humanização, esse meu jeito de ser, do meu propósito, da minha empatia, para elas também. Porque é exatamente isso, né? Porque o seu propósito também tem que ser o propósito da equipe. Sim. Então, não é qualquer profissional que vai, tipo assim, que vai se adaptar. No que eu falo, qualquer profissional que vai se adaptar, não é no sentido de não ser um profissional, não é isso. Porque cada profissional tem uma linha, né? Sim. Então, de repente, ele chega lá, mas não é essa linha que ele está acostumado. Que ele exatamente. Então, acho que até para isso vem no caso, o dentista correto para participar dessa equipe sua. Ah, sim, com certeza. Já tive muitos dentistas que queriam trabalhar comigo, que chegava lá e eu falava assim, não dá. Precisa ter o meu olhar. Se não tiver meu olhar, eu não dá para... Não condiz com o meu propósito, né? Então, e funcionários. Às vezes eu faço várias entrevistas e eu não consigo achar um funcionário que eu quero. Do jeitinho que eu quero, porque eu não vejo a técnica hoje em dia, eu vejo os valores daquela pessoa. Porque técnica, todo mundo aprende. É técnica, né? Agora, os valores a gente vem de casa, os valores a gente aprende com as experiências da vida, a gente aprende dos nossos pais. E se os valores não estiverem entrelaçados, não vai combinar ali. É como se você andasse para um lado e a pessoa para o outro. Então, porque técnica a gente ensina. A gente aprende. Agora, esse olhar... Não. Ela precisa, pelo menos, ser propensa a tentar. Você consegue, eu acho que eu consigo sentir assim, sabe? Porque eu já fiz várias entrevistas. E às vezes a pessoa, você olha o currículo, a pessoa é extremamente qualificada. Né? Para estar ali comigo, por exemplo. Mas às vezes não, eu olho e falo, não é essa. Não. Então eu falo, eu tenho que agradecer muito quem está comigo hoje. Hoje eu tenho uma equipe redondinha, assim, sabe? Tá uma equipe perfeita. Porque funcionam as coisas muito bem lá. E sempre com bom humor, que eu falo assim, gente, eu nunca vi no dentista um bom humor, é uma brincadeira, é uma risada, que os pacientes se sentem bem, né? Que faz a diferença. E aí todos os pacientes se sentem bem, né? Não só os com necessidade especial. Nossa. É muito legal. Deve Te convido para ir lá um dia. Não, eu fiquei super curiosa. Super, porque eu amo, eu acho que tudo que fala sobre inclusão, sabe? De ver o outro com o mesmo olhar, porque eu acho que ninguém é diferente do outro, né? Tem sim, eu acho que tem suas dificuldades, seus desafios, seus problemas, né? Mas a gente não é diferente. Não.
Não é A mesmo? gente pode ter nascido diferente, né? Na cor, na característica, né? De repente, eu com os 2 braços, de repente um com só. Mas no fim, No fim, somos todos iguais, É. né? exatamente. Não, eu te convido, por favor. Vai ser um prazer receber você lá. Olha, um quando eu dia. estiver aqui para São Paulo, perto da Zona Sul, eu ligo. Pode ligar. Falar, eu tô indo aí tomar um café para conhecer a A clínica. Vai ser o maior prazer. Nossa, eu vou amar. Vou Ai, que amar bom. e ainda vou colocar na minha página. Falar, chique, vim conhecer a clínica da doutora. Que é muito legal, sim. Vai ser muito bom. Sei lá. Nossa. A Letícia falou assim para mim, se você vai amar conversar com a doutora Dani. Ah, é mesmo? Porque é o que você gosta. Olá, então ela tinha certeza, então. Tinha. Você vai amar conversar com ela. Então, porque eu acho que quando a gente ama a inclusão, não tem como a gente não ficar horas aqui conversando Não, sobre isso, né? Não tem. Não tem como. Não tem porque tá na gente. Tá. Faz na parte gente. do nosso dia a dia. E o que eu acho mais legal é a gente ter a possibilidade de levar isso para mais gente, Sim. né? Porque e a gente só leva isso através disso, de comunicação, né? É. Da comunicação. E é uma coisa que às vezes, assim... E por isso que eu quero mostrar, às vezes, também, muito a doutora Beatriz atendendo. A dentista cadeirante. Porque... para ver se incentiva outros cadeirantes a fazerem faculdade de odonto e a serem dentistas, sabe? Basta você querer. Eu tô com um paciente, coisa mais linda. O Eric, ele tem paralisia cerebral. E a paralisia cerebral tem todo um problema motor, né? Mas, com todas as dificuldades, ele tá fazendo ciências da computação na USP. E é aquela... né, paralisia cerebral não para de mexer, ele digita com a ponta do nariz o computador. Não acredito. E ele tá Quer no dizer, eu primeiro, acredito. e ele tá no primeiro ano de faculdade. E isso me orgulha tanto que eu falo, Eric, todo mundo tem que saber que você faz isso. Para incentivar outras pessoas a fazerem, a buscarem, ver que na USP dá para você fazer, existe ajuda para vocês também poderem procurar uma formação, né? Ou os para-atletas, né? Que eu tenho paciente que é nadador, né? Que até já competiu nas Paralimpíadas. Então, assim, dá. Então, vamos colocar eles mais perto da gente, E né? até para dar um choque de realidade. Sim. Na gente. Na gente mesmo. Não é? Exatamente. Se ele consegue, por que eu que tenho aqui, não tô dependendo de ninguém, não consigo? Não é? Por que eu tô reclamando tanto? Tanto. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Marcos Rossi? Marcos Rossi. Hoje ele é tipo um coach. Ele fez treinamento com Tony Robbins, né? Hoje ele tá bem famoso. Eu estudei com ele no colégio. Bem antes de ser dentista. E ele tem uma síndrome que ele nasceu sem as 2 pernas e sem os 2 braços. Então, ele é só um... Já sei quem é. E usa óculos. Acho ele fantástico. Ele é maravilhoso. E eu passei a minha adolescência com ele. A gente ia pra balada. Sabe aquela coisa de adolescente? E ele, com todas as dificuldades do mundo, nunca desistiu de fazer nada. Inclusive, ele foi num podcast, eu estava até vendo também, e ele falou assim, gente, problema é o meu... É tipo assim, vocês não sabem o que é problema. Você não tem problema. Vocês não têm problema. Agora, olha eu aqui, morrendo de sede. E eu precisando de ajuda pra beber água. Eu acho que eu Você vi, viu? sim. Vi. Aí a moça veio e deu o copo de água com ele, com canudinho. Você não precisa de ajuda pra beber Beber água. água. Então, eu acho ele fantástico. E eu nunca vi ele sem um sorriso no rosto. E ele foi assim a vida inteira. Isso eu posso te dizer. Ele foi assim a vida inteira. Eu participei da vida dele num momento até bem
trágico, porque foi uma cirurgia que ele precisou fazer para poder arrumar a coluna, que era uma cirurgia que era muita chance dele morrer. Então, foi na adolescência. Então, assim, foi um momento bem complicado, assim, da vida dele. Porém, depois, nunca vi o Marquinhos cabisbaixo. Nunca. E olha, tô falando de uma época que a gente ia pra balada, vamos falar assim, que não existia táxi acessível. Não existia Que não Uber. tinha celular pra gente chamar às vezes, né? Quando eu tinha 16 anos, 17, não tinha celular. Tava vindo o celular, né? Ai, que horror, tô falando que eu sou velha. É, gente, você é, né? Eu, então, eu lembro daquele celular tijolão. Tijolão, né? Então, assim, a cadeira dele, ele dirige aqui, né, com a cadeira. Não cabia em nenhum carro. Já aconteceu dele ir embora para casa e deixar a cadeira dele em algum lugar, porque não cabia em nenhum lugar. Então, é numa época que era muito mais difícil e ele nunca deixou isso abater ele. Isso é o que me orgulho, assim, sabe? Até hoje eu falo com ele, né? Até hoje eu falo o quanto eu tenho orgulho dele hoje, cada vez mais. Até apareceu no Fantástico agora, né? Eu acho que faz o quê? Umas 2 semanas apareceu no Fantástico. Porque ele dá um tapa na nossa cara. Ele dá agora ele dirige. Dirige? A matéria do Fantástico foi sobre isso. Que conseguiu adaptar um carro para ele dirigir. Ele não tem perna e não tem braço. Agora, imagine tipo assim, como que eu posso dizer? A liberdade que ele não deve estar se sentindo ali de poder dirigir o próprio carro. Que pra gente é tão normal. Tão normal. A gente nem dá valor a isso, né? E eu acho que ele é uma pessoa que, assim, se falarem pra ele que é impossível ele fazer, ele vai lá e faz. Ele toca em bateria de carnaval. Ele falou mesmo. Ele toca. Então, assim... Eu acompanho ele. E ele, pra escrever, eu não sei se você já chegou a ver. Ele encaixa um negocinho aqui. Um adaptador. Um adaptador que aí fica com a caneta. Que é assim, pra escrever. Com a letra mais bonita que a minha. Porque era época, né? Então, assim, ele é uma pessoa incrível. Eu aprendo com ele todos os dias. E tenho muito orgulho de ter conhecido ele pessoalmente, ter visto dificuldades e ver que ele não se abateu. E a gente que tem 2 pernas, 2 braços, não tem problema nenhum, se abate às vezes com qualquer coisa. Quer desistir, quer parar, não é? Isso é uma coisa que o Marquinhos nunca fez. Nossa, então você tem bons exemplos. Eu tenho. Parabéns. Obrigada. Eu acho que sempre foi me chamando, assim, né? Eu vou indo, eu acho que eu vou indo, assim. Exatamente. Você só vai deixando, né? Deixa. Né? Você se entregou mesmo. Eu me entreguei mesmo, acho. Parabéns. Ai, muito obrigada. A gente tá chegando aqui no finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Eu acho que eu gostaria de falar que todo mundo é igual a todo mundo. No seguinte fato, todos nós somos seres humanos. Então, olhe para o lado, tenha empatia com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega, no trânsito, na fila, no supermercado. Somos diferentes, porém iguais. Então, eu acredito que se eu puder deixar uma palavra, hoje eu deixaria empatia. Olhe para o outro no seguinte fato, se coloque no lugar dele, seja ele especial ou não. Preste atenção no próximo, que a sua vida vai melhorar cada vez mais quando você olhar melhor para as outras pessoas. É isso, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por essa linda lição. Né? Gente, não tem jeito, eu acabo, né, me emocionando mesmo. E eu quero agradecer todas vocês que estão aqui, né, participando, assistindo. E tá aí uma doutora jovem, né, que deu uma lição aqui pra gente como ser humano, como pessoa, como servir realmente o outro. E é dessa maneira que a gente vai despedindo desse podcast. Eu e Minha Boca. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, ativar o sininho,
né? Porque só dessa maneira que a gente consegue trazer mais pessoas como a doutora aqui no podcast. Então, gente, uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.